E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é provar essa desigualdade aí, ó. X elevado a alfa sobre alfa mais y elevado a beta sobre beta, isso é maior ou igual do que o produto de x vezes y. Essa desigualdade ela é conhecida como desigualdade de Young, ela é uma desigualdade bem importante, e ela vale para x e y não negativos, contanto que esse alfa e esse beta, eles satisfaçam essa igualdade aí, 1 sobre alfa mais 1 sobre beta tem que ser igual a 1, e esse alfa e esse beta são números maiores do que 1. Então, como que a gente vai fazer para provar essa desigualdade? O que a gente vai fazer é analisar o mínimo dessa função aqui, ó, f de xy, que é x elevado a alfa sobre alfa mais y elevado a beta sobre beta menos x vezes y. Nosso objetivo é provar que este camarada aqui é maior ou igual a zero para todo x e y maior ou igual a zero, beleza? Contanto que os alfa e beta ali satisfaçam aquela relação que eu já falei, tá? Então, nosso objetivo é provar e estudar isso aqui. E esse problema é um problema interessante, porque se a gente vai estudar o mínimo dessa função, a gente vai chegar num probleminha que é o seguinte: a gente vai observar que o hessiano dessa função, nos pontos críticos encontrados, ele vai ser zero, ou seja, a gente vai ter que buscar uma alternativa para conseguir resolver esse problema. Então vamos lá. Para a gente conseguir encontrar os possíveis pontos de máximo e mínimos candidatos, a gente vai procurar os pontos críticos. Então vou derivar essa função com relação a x, vou derivá-la também com relação a y, e isso aqui é o que vai fornecer para a gente os nossos pontos críticos, e os pontos críticos, como a gente já sabe, são os potenciais pontos de máximo e mínimo local, beleza? A derivada disso com relação a x é imediata, vai cair o alfa ali, então vai ficar assim, ó, x elevado a alfa menos 1, derivada de y com relação a x é zero, então vai ficar aqui menos y, a derivada da f com relação a y é y elevado a beta menos 1, menos x, e aí como eu quero procurar os pontos críticos, eu vou igualar isso aqui a zero. É imediato, para a gente ver que y é igual a x elevado a alfa menos 1, e que o x ele é y elevado a beta menos 1. E agora? Agora a gente vai observar o seguinte. Vamos olhar para essa desigualdade simpática aqui, ó. Essa igualdade, 1 sobre alfa mais 1 sobre beta, ela traz um monte de informação interessante para a gente, tá? Então vamos começar com a primeira. A primeira eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, 1 sobre alfa mais 1 sobre beta, igual a 1, e vou multiplicar os dois lados por alfa beta. Quando eu fizer isso, eu vou obter o seguinte, alfa beta sobre alfa mais alfa beta sobre beta é igual a alfa vezes beta. Posso cortar os betas aqui, posso cortar os alfas. O que eu acho aqui, quase que automaticamente, é que alfa mais beta é exatamente igual o produto de alfa vezes beta. Beleza? A segunda, eu vou tirar da seguinte maneira. Eu vou pegar o 1 sobre beta, vou passar para a direita ali. Então eu tenho 1 sobre alfa é igual a 1 menos 1 sobre beta. Passei para a direita. Vou fazer o seguinte agora. Vou tirar o MMC aqui do lado direito, então vai ficar beta, beta menos 1. Vou inverter, na hora que eu inverter eu vou achar que alfa ele é igual a beta sobre beta menos 1. E aí vou subtrair um dos dois lados. Então, alfa menos 1 é igual a beta sobre beta menos 1 menos 1. E aí com isso, se eu tirar o MMC nessa segunda metade aqui da direita, eu vou achar então que alfa menos 1 ele é igual, na verdade, a 1 sobre beta menos 1. Essas duas informações vão ser extremamente relevantes para a gente, essas duas aqui, tá? A 1 e a 2. E aí, eu posso usar de imediato essa 2 da seguinte maneira. Eu tenho que y é igual a x elevado a alfa menos 1, mas eu sei que alfa menos 1 é 1 sobre beta. Então, ó, y, que é igual a x elevado a alfa menos 1, isso na verdade é x elevado a 1 sobre beta menos 1. E aí, se eu elevar os dois lados a beta ali, eu acho que y elevado a beta menos 1 é igual a x. Ou seja, essas duas equações que a gente obteve aqui, ó, dos nossos pontos críticos, elas são equivalentes. Então, na verdade, eu só preciso trabalhar com uma. E aí, com isso aqui, eu tenho que os pontos críticos, eles são y elevado a x elevado a alfa menos 1, ou tanto faz x elevado a y elevado a beta menos 1. Por quê? Porque essas duas coisas são equivalentes. Beleza? Eu tenho, na verdade, uma família de pontos críticos, é uma curva inteira de pontos críticos aí. E aí,
Agora a gente tem que partir para o teste da segunda derivada. Para o teste da segunda derivada, então eu já achei que a primeira derivada ela é x elevado a alfa menos y, a primeira derivada com relação a x, e achei que a primeira derivada com relação a y é y elevado a beta menos 1 menos x, beleza? Vou fazer o seguinte agora, para o teste da segunda derivada eu tenho que derivar isso aqui duas vezes, com relação a x, e a segunda derivada com relação a x é alfa menos 1 vezes x elevado a alfa menos 2. A segunda derivada do y com relação a y é semelhante, vai ser beta menos 1 vezes y elevado a beta menos 2. E aí eu tenho que também achar a derivada mista, f de xy, que eu posso simplesmente pegar essa primeira e derivar com relação a y para achar que isso é igual a menos 1. Com essas três derivadas, eu consigo montar o meu hessiano, que ele é a derivada mista ao quadrado menos o produto das duas derivadas com relação a x e a y, tá? E aí, isso aqui é imediato, que vai dar menos 1 ao quadrado menos alfa menos 1 x elevado a alfa menos 2 vezes beta menos 1 y elevado a beta menos 2, beleza? E ainda posso dar uma simplificada aqui. Isso aqui, na verdade, é 1 menos alfa menos 1, beta menos 1, x elevado a alfa menos 2, y elevado a beta menos 2. Beleza? Vamos lá. Vou fazer o seguinte agora. Só para dar uma enxugada nesse negócio, vou fazer a distributiva aqui. Ok? Fazendo a distributiva aqui, eu vou obter o seguinte, que 1 menos alfa beta menos alfa menos beta mais 1 vezes x elevado a alfa menos 2, y elevado a beta menos 2. E aí, se vocês se lembrarem, a gente achou que alfa vezes beta era igual à soma de alfa mais beta, ou seja, alfa vezes beta menos alfa menos beta tem que ser igual a zero, ou seja, todo esse terminho aqui ele é igual a zero. Significa que eu consigo dar uma ligeira simplificada no meu hessiano aqui, para achar que o meu hessiano é 1 menos x elevado a alfa menos 2, y elevado a beta menos 2. Beleza, esse é o meu hessiano dependendo de x e y. Só que eu não quero hessiano dependendo de x e y. Eu quero hessiano nos meus pontos críticos, para verificar se o hessiano vai dar positivo ou negativo, para saber se é ponto de célula, se é ponto de máximo, mínimo e aquela coisa toda. Beleza? Só que nesse caso, o que vai acontecer? Na hora que eu substituir os meus pontos críticos, a minha família de pontos críticos, que é na verdade y elevado a x elevado a alfa menos 1, ou se você quiser, x é igual a, também posso fazer assim, y elevado a beta menos 1, tanto faz, se eu substituir qualquer uma dessas duas aqui, eu vou obter o seguinte. Então, substituindo uma delas, então vou substituir aqui o x e o y, que é x elevado a alfa menos 1, que é o meu ponto crítico, eu vou achar 1 menos x elevado a alfa menos 2, y não, né? O y vai ser x elevado a alfa menos 1 vezes beta menos 2, que isso é igual a 1 menos x elevado a alfa menos 2 vezes x elevado a alfa menos 1 vezes beta menos 2. Vou fazer uma distributiva ali, e aqui como eu tenho o produto e a base é igual, eu posso somar todo mundo. Isso aqui então vai ficar 1 menos x elevado a alfa menos 2 mais alfa beta menos 2 alfa menos beta mais 2. E agora eu vou simplificar esse camarada aqui, ó. Esse 2 corta com esse menos 2, esse menos 2 alfa junta com esse alfa aqui, eu vou obter 1 menos x elevado a alfa beta menos alfa menos beta, e a gente já viu ali que alfa beta menos beta é zero, então isso é 1 menos x elevado a zero, isso é 1 menos 1, que é igual a zero. Qual que é a minha conclusão disso aqui? A minha conclusão é que o teste da segunda derivada não é conclusivo. Então isso aqui implica que o teste da segunda derivada é inconclusivo. E eu preciso arrumar outro jeito, então, de descobrir se esse ponto, essa família de pontos críticos que eu obtive, ela essa família de pontos críticos que eu obtive, ela é
máximo ou mínimo. Então, o teste da segunda derivada aqui é inconclusivo. Beleza? Então, vamos agora para a nossa terceira etapa, que é descobrir o que esse ponto crítico é. Sem o teste da segunda derivada, claro. Então, como o nosso teste da segunda derivada deu inconclusivo, né, a gente não pode garantir nada sobre máximo e mínimo para essa função, então a gente vai ter que testar uma outra alternativa, e aí nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte, é a nossa terceira etapa, eu vou fixar aqui, ó, um y igual a b, tá? E com isso a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma função puramente de x, que é, na verdade, f de x, b, que é essa função aqui, ó, x elevado a alfa sobre alfa, mais b elevado a beta sobre beta, menos x vezes b. E aí a gente vai usar essa função para mostrar que essa família de pontos críticos aqui que a gente encontrou, y igual a x alfa menos 1, ou também, que é a mesma coisa, x igual a y elevado a beta menos 1, a gente provou isso já, isso é uma família de pontos de mínimo. E aí, para isso, eu vou derivar essa função, uma vez com relação a x, e aí quando eu derivo com relação a x, eu vou achar x elevado a alfa menos 1, menos b, tá? Se eu igualar a zero, eu acho que o ponto crítico aqui no caso é x igual a b elevado a beta menos 1, que é exatamente isso aqui, ok? É o nosso ponto crítico, e se eu derivar duas vezes, o que eu vou achar é alfa menos 1 vezes x elevado a alfa menos 2. E aí, nesse caso, a segunda derivada, eu vou observar o seguinte. Nas nossas hipóteses, o alfa era maior do que 1, significa que isso aqui é maior do que 0. E o nosso x ele é maior ou igual a 0. Significa que esse cara aqui ele é maior ou igual a 0, o que faz com que todo esse camarada aqui seja maior ou igual a 0. Se a segunda derivada, independente se está no ponto crítico ou não, ela é maior ou igual a 0, isso aqui implica que a minha g ela é côncava para cima. Ela é côncava para cima. Isso significa que se ela é côncava para cima, então o meu ponto crítico encontrado, x igual a b elevado a beta menos 1, é um ponto de mínimo. E qual é o comportamento da minha função no ponto de mínimo? Para descobrir isso, eu vou pegar a minha g e substituir o ponto de mínimo encontrado ali. E aí, na hora que eu faço isso, isso é a f de b elevado a beta menos 1, b, que isso é igual a o x, que é b elevado a beta menos 1, elevado a alfa sobre alfa, mais o b elevado a beta sobre beta, menos b elevado a beta menos 1, vezes o b de bola. Se eu subir aqui um pouquinho, eu vou achar que isso é igual a b elevado a alfa, beta menos alfa sobre alfa, mais b elevado a beta sobre beta, menos b elevado a beta. E aí a gente vai lembrar o seguinte, que alfa mais beta é igual a alfa vezes beta, o que significa que beta é igual a alfa vezes beta menos alfa. E aí eu posso substituir todo esse camaradinho aqui, ó. Todo esse camaradinho aqui, eu posso substituí-lo por beta. E aí, com isso, eu vou ter o seguinte. Isso vai ser b elevado a beta sobre alfa, mais b elevado a beta sobre alfa, menos b elevado a beta. Se eu colocar o b elevado a beta em evidência, eu acho 1 sobre alfa mais 1 sobre beta menos 1. E isso aqui eu sei que é igual a 0. Ou seja, a minha função g de x, que é o f de xb, ela é maior ou igual a 0 para todo x. Nesse caso, maior ou igual a 0. Beleza? Qual que é a minha conclusão? Se para cada y que eu faço, eu acho um ponto de mínimo, acho que a minha função é côncava, a minha conclusão, então, é que aquela linha y igual a x elevado a alfa menos 1 é uma linha, é uma curva de mínimo, né? É uma curva de mínimos. E aí, como esse meu b é arbitrário, eu posso concluir, então, que o meu f de xy, que é igual a x elevado a alfa sobre alfa, mais y elevado a beta,
sobre beta menos xy é maior ou igual a zero para todo x e y maior ou igual a zero. E aí, finalmente, a minha conclusão mágica, que é a seguinte, que x elevado a alfa sobre alfa mais y elevado a beta sobre beta é maior ou igual a xy se xy é maior ou igual a zero, se 1 sobre alfa mais 1 sobre beta é igual a 1 e alfa e beta são também maiores do que 1. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.